Olá pessoas, eu espero que vocês estejam bem. Quem fala é o professor Kelvin Souza e hoje a gente dá início ao nosso livro 2, tá? A gente vai falar especificamente nesse livro sobre a América, sobre a questão de divisão regional, sobre a economia, sobre os aspectos naturais, né, que envolvem ali a natureza, o meio ambiente, os aspectos físicos do planeta, geograficamente falando. A gente vai falar da questão social e abrir um parâmetro, né, um leque de oportunidades para que a gente não fique, né, uma frasezinha chata que eu odeio ouvir, é quando algum aluno meu fala assim, é porque os americanos não sei o que, os americanos têm uma economia melhor, os americanos têm menos desconto, a corrupção é menor nos países americanos. E aí eu fico muito naquela, né, de que a pessoa está se referindo a uma porção específica, que é a América do Norte, especificamente a um país, que é os Estados Unidos, e aí ela fica no americanos, sendo que nós, né, vivemos na América do Sul. Então, se você quiser se auto-intitular americano, você também está correto, tá? Mais especificamente sul-americanos, né? Eles são os norte-americanos, nós somos os sul-americanos. Então, assim, a partir do momento que a gente só trata, no caso, uma nação como americana, a gente está meio que sendo preconceituoso com todos os demais. Então, eu queria, né, que a gente saísse dessa aula de hoje já com isso em pensamento. Olha, americanos são todos que vivem, né, que se estabelecem dentro do território das Américas. São pessoas que são ali, nasceram, né, ou foram nacionalizadas por aquelas nações, pelas nações que fazem parte desse continente, que é esse continente tão vasto que é a América, que a gente inicia a partir de agora. E para falar de América, a gente precisa, né, antes entender o seguinte. A América ela é o segundo maior continente, ela vai perder somente para o continente asiático, que é o conteúdo do 9º ano, tá? A gente vai ver no ano que vem. Vai perder apenas para ele, certo? As terras são grandes, apresentam grandes extensões, e por isso elas vão estar, tanto no hemisfério norte, certo? Acima daquela linhazinha, lembra o principal paralelo, que é a linha do Equador. Então o que tiver acima é o hemisfério norte e o que tiver abaixo é o hemisfério sul, tá? Por conta da sua grande extensão territorial, a América ela consegue se estabelecer nos dois hemisférios e ela está inteiramente do lado ocidental. Aqui eu queria abrir um parênteses para vocês para falar o seguinte, pessoal, geografia são assuntos complementares. Então, temas como hemisfério norte, hemisfério sul, lados ou hemisférios ocidental e oriental é conteúdo de 6º e 7º ano. Lembra lá dos fusos horários? É esse conteúdo aí. Então, você tem aí uma obrigação de saber, ainda mais quem foi meu aluno, tá? Porque fuso horário é praticamente 2 aulas para explicar a respeito disso, para explicar como é que está dividido, para explicar quais são os principais paralelos e quais são os principais... não no plural, mas no singular. Qual o principal paralelo, qual o principal meridiano. Então, assim, você que foi meu aluno no 6º e 7º, você tem a obrigação de saber disso. Procura nos cadernos antigos ou pega um livro ou apostila antiga aí e tenta relembrar, tá? Por quê? Porque muito provavelmente os termos vão cair na prova e é importantíssimo que vocês saibam. Aqui eu destrinchei o que é cada um, tá? Eu coloquei lá, dei aquela colherzinha de chá, né? Mastiguei e deixei aí. No livro, não tá. Beleza? Então, nós estamos inteiramente do lado ocidental. Nós somos a parte do ocidente, tá? Até porque quem está no oriente é o pessoal que está no lado oposto ao principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich. Lembra que eu falei lá anteriormente, o meridiano da bruxa verde, que era para você não esquecer, falando que green remete a verde, só que witch, que seria bruxa, teria um T. E nós não temos esse Tzinho, tá? Então fica Greenwich. Então, tenta pegar esses links, eles servem para isso, tá? Essas dicasinhas. O continente ele recebe o nome de América em homenagem a um grande navegador, tá? E a um escritor italiano que se chama Americo Vespuccio. Então, o Americo Vespuccio foi o responsável por colocar aí a América em contraste nos primeiros mapas. E assim, eram mapas em que a América se apresentava de forma disforme.
tá certo? Ela não tinha a formação atual. Percebam que a América do Norte não foi bem explorada, ela é muito reduzida, mas já se tem uma noção do que viria a ser uma América Central e do que viria a ser uma América do Sul, mas tudo ainda muito ofuscado, porque não tinha dados suficientes. Aqui, pessoal, o pessoal fazia mapa na mão, desenhando. Então, a gente não tinha, por exemplo, satélite. A gente não tinha tecnologia que permitisse o uso do computador. Então era tudo manual. E assim, imagina o seguinte, plena época de grandes navegações, né, em que as pessoas ficavam conhecidas, ficavam famosas por conta dos seus feitos marítimos, né? Olha, tal pessoa descobriu novas terras e as terras são muito grandes. A noção, né, de grandeza, ela era muito maior. Por quê? Porque mal todo ser humano, as pessoas mentiam para isso. E aí que ela descobriu um novo território, explorava pouco esse território, falava que explorava muito e dava grandes dimensões. É por isso que os mapas vão se modificar tanto ao longo da história. Até a chegada dos satélites, onde a gente vai ter uma configuração quase que real dos mapas, o resto fica muito ofuscado, fica muito escuro, tá? As ideias que a gente tem vão ser baseadas nas falas das pessoas. Não vai ser uma ideia fidedigna à realidade. Até hoje, os próprios mapas, né, quando a gente lembra lá de projeções cartográficas, até hoje eles apresentam erros. Imagina nessa época aí. Então, o nome América se deve a esse camaradinho aí, chamado de Américo Vespúcio. Regionalização da América. De novo, uma coisa interliga a outra. Região é um conceito da geografia que consiste em quando a gente vai dividir ou delimitar uma área. E existem critérios para isso. Ou são critérios econômicos, ou critérios sociais, critérios linguísticos, né, que aí a gente já botaria critérios culturais, tá? Ou naturais e climáticos. Tudo isso vai dar uma regionalização diferente. Tá? É tanto que os mapas vão ser baseados nisso. A gente lembra lá dos mapas temáticos do sexto ano, a gente tem mapa vegetacional, a gente tem mapa climático, tem mapa geológico que estuda o relevo, tem mapa mineralógico que estuda os minerais, mineralógico que estuda os minerais. Então a gente tem uma infinidade de mapas, porque cada mapa apresenta-se como uma regionalização. Ele está ali para delimitar, para dividir, para informar a pessoa. Lembra das composições do mapa, né? O mapa ele vai sempre ter aquele título bonitinho, aquela legenda, a orientação, senão não é mapa. Atual divisão geográfica aqui da América, ou das Américas, como vocês queiram falar, certo? Em função da localização geográfica, ela está dividida em 3 unidades físicas. Eu tenho acima a porção norte, então eu tenho a América do Norte. Eu tenho abaixo uma porção sul, então eu tenho a América do Sul. E eu tenho uma parte que está no centro, a América Central. Não é difícil. Uma dica para você, você pode traçar uma linha no mapa. Essa linha no mapa, ela vai dividir ao meio, não vai? E aí você lembra, o que é que divide a Terra ao meio? O principal paralelo. E o principal paralelo é a linha do Equador. Então, o que tiver acima da linha do Equador, pela lógica, está no norte. Então, América do Norte. O que está abaixo da linha do Equador? Usando a lógica, o sul. Então, América do Sul. E o que está no centro? Oh, meu Deus do céu, caramba, cara. É uma questão muito difícil, viu? E é óbvio que eu não vou colocar uma questão dessa na prova, que é nível 4ª série. Então não dá pra vocês. Vocês são pessoas com QI, né, coeficiente de inteligência mais elevado. Né? São sim. América do Norte, tá? Vai compreender aí o Canadá e os Estados Unidos. Antigamente a gente tinha o Alasca, mas o Alasca ele foi comprado e se integrou aí aos Estados Unidos também. Se eu não me engano, o Alasca ele foi comprado da Inglaterra. Além da ilha da Groenlândia. Só que a Groenlândia não pertence aí aos Estados Unidos nem Canadá. A ilha da Groenlândia, ela pertence à Dinamarca. E vai ser cortada aí pelo Trópico de Câncer e pelo Círculo Polar Ártico. Pelo amor de Deus, questão de novo de paralelos, né? Lembrando que o Trópico de Câncer e o Círculo Polar fazem parte dos paralelos, que são aquelas linhas ali que cortam o globo no sentido leste-oeste. Olha, lindos. Sempre que a gente fala de América do Norte, Trópico de Câncer. América do Sul, Trópico de Capricórnio. Por favor. Então,
de cara, aqui a gente consegue perceber o quê? Que a temperatura da América do Norte ela não é elevada. Por que está faltando o que aí? O que precisaria ter cortando a América do Norte para a temperatura ser elevada? Exatamente. A zona intertropical. Zonas térmicas. Assunto do sexto ano de novo. Se eu tivesse a linha do Equador presente, eu teria as máximas temperaturas constadas naquele local. É o que eu não tenho. Tá? Lembrando também que o México também faz parte aqui da nossa América do Norte. Então eu tenho o Canadá, certo? O Alasca, que foi incorporado aos Estados Unidos, o México e a Groenlândia. Aqui, em relação à América Central, ela vai ser dividida de duas formas. Uma América Central chamada de istmica e uma América Central chamada de insular. Na istmica, eu vou ter a porção de terra que vai ligar a América do Norte à América do Sul. Na insular, vão ser todas as ilhas que vão formar ali o território. Eu acredito que, para títulos, né, geográficos, não me cabe ficar falando aqui todos os países que compõem, tá? Eu acho que isso deixa a aula muito maçante, certo? Mas eu vou falar de alguns que são os principais, que são justamente os que formam a economia do local, certo? Aqui na América Central, nós vamos ter muito da parte de exploração de recursos minerais, mas também nós vamos ter muito da questão turística do local, porque boa parte das ilhas vão ser ilhas paradisíacas, né? Que infelizmente o tio Kelvin, na atual condição, não vai conseguir ir, né? Porque o tio Kelvin teria que gastar muito dinheiro para, por exemplo, ir para Bahamas, certo? Ir para Jamaica. Mas aí existem ilhas que você possui uma facilidade de acesso maior. Você tem Haiti, você tem Cuba, são tão maravilhosas quanto as outras, né? Mas não tem um preço econômico tão elevado, tá beleza? Na porção istmica, ficaríamos aí com Panamá e Costa Rica em relação a poder econômico, e na questão insular, a gente poderia aí pegar Cuba, né, que tem os maiores índices e níveis de ensino de medicina do planeta, são os cubanos. Bahamas, Jamaica e Haiti a gente deixaria para a parte turística, tá? Essas pequenas Antilhas são as ilhas, né, menorzinhas que formam aí, constituem a parte insular também. Lembrando, todas essas pequenas ilhas, né, quando ela for muito, muito pequena, ela não vai conseguir ter um grande aproveitamento de agricultura por conta da própria questão do território, então ela vai acabar sendo dependente de uma ilha maior. Ela vai conseguir produzir alguma coisa, mas não vai ser ali o todo, né, o suficiente. Então, eu tenho aqui, um mapinha da América Central, mostrando aqui a parte istmica, e a parte insular, junto com as pequenas Antilhas. A América do Sul, que vocês não conhecem, né, de forma nenhuma. Vocês não conhecem de jeito nenhum a nossa América do Sul. É formada pela Guiana Francesa, e o nome específico da Guiana Francesa já diz aí noção que ela possui aí uma dependência, né, uma dependência linguística, uma dependência cultural. É por isso que, já pelo nome, a gente já entende que é um território administrado pela França. Nós temos Suriname, Alta Guiana, Venezuela, Colômbia, tá? E os outros países que compõem a América do Sul, incluindo o nosso Brasil. As temperaturas aqui, elas vão ser maiores, porque a maior parte do território vai estar localizado próximo à linha do Equador, tá? Uma maior porção de terra vai estar aí. E mais abaixo, nós vamos ter o Trópico de Capricórnio, e aí não confundam, né? Lembrando, Trópico de Câncer, América do Norte, Trópico de Capricórnio, América do Sul, certo? Por isso que, chegando na região sudeste e sul do país, as temperaturas são mais amenas, tá? As máximas aí, elas não vão ser comparadas, como por exemplo, com a região norte ou com a região nordeste e centro-oeste do país, tá? À medida que você for para o sul do Brasil, de forma aí descendente, descendo o território, a gente encontra temperaturas mais amenas. A gente encontra temperaturas mais frias, encontra locais que nevam, né? Ocorre um fenômeno chamado de geada. Não é uma nevasca, não ocorrem nevascas torrenciais no Brasil, mas nós temos ainda em algumas localidades, a gente tem em São Paulo, a gente tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, aí presenças de geadas e da neve. Não temos nevasca no Brasil, infelizmente, né? Eu queria muito, olha aí, só, olha, as aulas foram canceladas, né? Hoje não vai ter aula porque
As pessoas estão presas dentro de casa, porque está tendo uma nevasca. Olha aí, você abrir a porta assim, não conseguir abrir a porta, que tem uma coluna de 30 metros de neve, né? Fazendo bolinha de neve, jogando nos alunos. Já pensou, hein? No lugar de eu jogar o apagador, jogar uma bolinha de neve? Ia ser muito engraçado. Eu ia achar hilário. Seria muito bom. Mas infelizmente isso não acontece aqui, né? Talvez aí daqui a 10 anos, o tio Kelvin ele se mude aí, vá para outro país, um país onde neva, né? E aí eu vou estar jogando bolinha de neve nos meus futuros alunos. Vai que você não passa desavisado lá e leva uma bolada de neve também. Era tudo que eu queria, tá? Isso também significa, né? Serve para dizer que eu estou com saudade de vocês. Então, aqui é a nossa América do Sulzinha, tá? Bonitinha. O maior país que nós temos é o Brasil. Na teoria deveria se ter uma potência econômica incrível, né? Mas na prática a gente sabe que por conta da corrupção isso não ocorre. E a gente vai entender lá na frente o porquê disso não ocorrer. Divisão histórico-cultural é justamente uma divisão que leva em conta a história do local, tá? E a cultura, como ele foi colonizado. Então, nessa divisão histórico-cultural, a gente tem um aspecto importante. A gente tem o idioma, né? A língua como uma barreira. E aí ela vai separar aí como vai se organizar essa divisão. Então, eu vou ter uma América anglo-saxônica que vai ter por característica países que foram colonizados por povos ingleses que falavam inglês. E eu vou ter uma América Latina, onde os países que foram colonizados aqui foram por povos que falavam latim. São derivantes aí do português e do espanhol. Então eu vou ter aí de um lado os ingleses, do outro lado portugueses e espanhóis, né? Felizmente ou infelizmente, nós fazemos parte da América Latina e nós, né, temos aí o português e o espanhol como línguas. É tanto que durante muito tempo, né, o inglês ele era estranhado pelas pessoas. Por quê? Porque durante muito tempo as pessoas só queriam que as pessoas aprendessem português e espanhol. Por quê? Porque para circular pelo nosso território são idiomas válidos para isso, né? Só que como os Estados Unidos, né, viraram aí uma superpotência, eles adquiriram o inglês como uma das línguas, né, obrigatórias, tá? Mas quando vocês forem fazer vestibular, vocês têm a opção de escolher entre inglês e espanhol. Para provas, eu acho o espanhol extremamente fácil em relação ao inglês. E eu acredito que vocês saibam, né, professor Aline e professor Graça já tem comentado em sala, que o português é uma das línguas mais difíceis do mundo, por conta das variações linguísticas. Aquelas variaçõezinhas de tempos verbais, tá? É algo muito difícil para as pessoas aprenderem. Então, América anglo-saxônica, ingleses, América Latina, latim, português e espanhol. Em relação aos aspectos econômicos, na América anglo-saxônica eu vou ter os países considerados mais ricos do continente, exemplo, Estados Unidos e Canadá, enquanto na América Latina eu vou ter países que possuem os menores indicadores sociais e econômicos. Por que, Kelvin? Por que isso acontece? Por conta da forma que eles foram explorados. Na América anglo-saxônica eu tive um tipo de colonização chamada de colonização por povoamento. Essa colonização de povoamento ela é organizada, tá? Ela estabelece metas, ela vasculha e busca o território de uma forma homogênea, digamos assim. Na América Latina, eu tive uma colonização por exploração. Na colonização por exploração, eu chego no local, eu olho o que tem para pegar, eu pego e eu mando de volta. A função é somente essa. E sem contar que nesse tipo de colonização por exploração, eu não tenho um critério de quem vem explorar. Quem pagar a coroa valor X e entender o seguinte, olha, eu vou te dar um pedaço de território X e aí você vai explorar, e caso você não encontre, se você morrer, esse território fica para seu filho, fica para uma pessoa próxima da família, né? E a gente vai ter origem às capitanias hereditárias, mas perceba o seguinte, eu não tive um critério de quem é que vem para cá, de quem vem explorar o território que viria a ser o Brasil. E aí, eu tenho pessoas bem intencionadas e eu tenho pessoas mal intencionadas. E é justamente essa base que forma aí a estrutura brasileira. E é essa base que traz os problemas para o Brasil e para os países da América do Sul. A corrupção de hoje, ela não é algo recente. Ela é algo estrutural que remonta ao período colonial.
que remonta lá ao ano de 1500, quando os portugueses chegam aqui, tá certo? Não é algo recente, isso daí. Não é algo que ocorreu somente no governo Lula, somente no governo Dilma, ou na continuação do governo Temer ou governo Bolsonaro. Não é. É algo que remonta ao período colonial. Nos outros governos isso também aconteceu, tá certo? E aí eu tenho o seguinte, né, mapas aqui que mostram justamente uma América anglo-saxônica, tá? A Groenlândia devia estar pintadinha aqui também, e a nossa América Latina. Divisão pelo nível de desenvolvimento. Lembrando, pessoal, tudo que a gente está falando até agora, desde que a gente começou a falar de regionalização, continua sendo regionalização. A gente falou sobre a questão da língua, falou sobre a questão econômica e vai falar agora sobre a questão do desenvolvimento. Tá? Esse desenvolvimento vai ser dividido de duas formas. Eu vou ter países que vão ser desenvolvidos, esses países desenvolvidos vão ser Canadá e Estados Unidos da América, e eu vou ter países emergentes, tá? As principais potências vão ser México, Brasil e Argentina. Lembre de uma coisa, para eu ter um país desenvolvido, eu preciso ter um país emergente. Por quê? O que a colônia não tiver, tá? O que está sendo colonizado vai servir de proveito, né, para eles. Então, para eu sempre ter um país desenvolvido, eu preciso de países emergentes. Eles que vão auxiliar aquele país. Então, se hoje os Estados Unidos é muito desenvolvido, é porque ele tira, né, aproveita, usufrui dos recursos do México. Certo? Portugal hoje desenvolvido por conta do Brasil e dos outros países que foram colonizados por ele. E assim sucessivamente. O resto do mundo, por conta da Inglaterra. Tá? Ah, então quer dizer que os problemas que a gente vai ver futuramente, quando for falar da África, é por conta disso? É, justamente por conta disso. Você vai ter países desenvolvidos que vão bagunçar toda a questão cultural do país que está sendo colonizado ou escravizado, digamos assim. E aí todos os países emergentes vão ter muito problema econômico, muito problema social, problema com densidade demográfica, problema com IDH, o PIB vai ser baixo, enquanto o país desenvolvido, ó, sempre lá em cima. Eu vou ter países em que a sua economia vai ser pautada principalmente em recursos minerais, e eu vou ter países em que a sua economia vai ser pautada na agropecuária. Os países desenvolvidos e emergentes, em sua grande maioria, tem sua economia baseada nos dois. Exemplo, o Brasil, nós temos o setor agropecuário, que é um setor importantíssimo, que é o setor primário, aquele extrativista, tá? Onde nós somos responsáveis por boa parte da soja produzida no mundo inteiro. Tá? Não somente a soja, mas também a produção de banana e de morango. E nós temos a economia baseada em recursos minerais também. É só a gente lembrar da empresa chamada Vale do Rio Doce, que extrai minérios do solo, e da empresa chamada Petróleo Brasileiro, ou Petrobras. Elas são as grandes responsáveis aí pela parte dos recursos minerais. E agora vem as características de como essa América foi colonizada, tá? Povos originários do continente que a gente vai ter quando ela vem ser colonizada. Nós vamos ter os astecas, os incas e os maias. É só vocês lembrarem a feira cultural que nós tivemos, bem como os nativos brasileiros, né, que por conta de um erro de quem veio para cá, chamou eles de índios. Eu já falei nas nossas aulas que é um termo pejorativo. Nós não estamos na Índia, né? Então eles são nativos. Responsável pela descoberta da América de uma forma geral é o Cristóvão Colombo, tá? Em 1492. Tipos de colonização. E aí eu vou ter uma colonização de exploração. O objetivo dela é somente explorar os recursos naturais, tá? Infelizmente, os países que sofrem esse tipo de colonização, eles apresentam problemas econômicos e sociais desde aquela época até os tempos atuais. Isso não mudou, tá? E é algo... Aqui eu cometi um erro. Isso aqui está errado. 1000 perdões, tá? Existe um erro em trocar esse último slide. Quando vocês forem fazer a atividade, ele vai estar trocado, tá? No caso, na colonização de exploração, eu tenho uma desorganização. Não é algo organizado, tá certo? Eu peço só que vocês me perdoem, né? Eu vou fazer essa troca aqui do último slide. Enquanto que na colonização de povoamento, eu tenho pequenas propriedades, eu tenho um trabalho assalariado, tá? Eu tenho trabalho escravo também, como todas as outras potências, e os imigrantes eles vão poder comercializar o produto internamente. O que é que na exploração faz? Tudo que você for comercializar, você tem que dar lá o quinto, você tem que dar a derrama, você tem que dar sempre o imposto para a coroa portuguesa. No de povoamento, não. Você não já pagou pela terra?
Você não já está extraindo? Então o que vier para você é lucro. E a partir disso, o pessoal começa a se espalhar e se organizar no território. É algo mais organizado. Se nós tivéssemos aí sido povoados pelos ingleses, eu garanto para vocês, nós seríamos bem mais desenvolvidos. Nós falaríamos inglês, né, de forma geral. Nós possivelmente estaríamos batendo aí com potências mundiais se nós não fôssemos, porque, cara, o Brasil ele é extremamente aproveitado de forma econômica, mas o que acaba com ele é a corrupção, entendeu? Eu não posso fazer o que aconteceu nessas semanas em que o ministro, né, econômico, Paulo Guedes, da economia, ele afirma o seguinte: olha, o Brasil ele não tem dinheiro para pagar as pessoas do auxílio emergencial por mais meses do que esses 3. Cara, tem. O Brasil é um dos únicos países onde o deputado, o senador, recebem valores absurdos. Se você pega países, né, já que o governo atual gosta de comparar aí o Brasil com a Suécia e com países ali da região europeia, se você pega ali e compara o Brasil com a Suécia, os políticos lá, eles se voluntariam. E eles podem ou não receber. Às vezes nem é um trabalho de tempo integral, certo? E eles recebem como qualquer outra pessoa normal. Não são valores estratosféricos de um deputado ganhar 10 mil reais por mês. Isso não existe. Um deputado ele não trabalha o suficiente para isso. Tá? Ainda mais quando você pega deputados aí que ele passa 3, 4, 5, 6 anos de um mandato e ele elabora um projeto de lei que não é aprovado pela Câmara dos Deputados. Então percebam, a gente sempre paga, né, impostos caríssimos, porque o Brasil, outra coisa, né, que o Brasil é beneficiado, né, os nossos impostos são um dos maiores do planeta. A gente paga muito imposto e você não vê. Você vê aí esse imposto que a gente paga se refletido, por exemplo, no asfalto? Não, a gente passa e vê o asfalto buracado. A gente viaja para outro município, é a estrada toda esburacada, né? Você viaja já querendo ter 4 pneus dentro do carro, porque se um furar tem outro, aí vai furar de novo, tem outro também. Você não vê isso ser refletido em infraestrutura, tá? Você vê os prédios públicos, tudo quase caindo. Você vê as praças, tudo quase caindo. Você vê um bocado de morador de rua, porque não tem assistência social. Você observa crise na educação, você observa crise na saúde. Então, e aí? A partir disso, funciona como? Entendeu? Governos sérios que estão investindo de forma séria, e aí eu não estou culpando somente o governo atual, eu culpo toda a gestão, né? Desde 2000 para cá. Por quê? Porque, cara, de 2000 pra cá a gente teve aí praticamente 20 anos para fazer alguma coisa. E fez o quê? Nada. Melhorou alguma coisa? Melhorou, mas foi muito pouco. Por tanto de imposto que a gente paga, por tanta corrupção que existe no Brasil, o Brasil ele era para deslanchar como economia, cara. O Brasil ele já era para deixar de ser emergente há muito tempo. É uma vergonha alguém de outro país chegar para ti e falar assim: olha, o Brasil é um país subdesenvolvido. Porque a nossa economia é gigante. Ela só não é aproveitada. E quando é aproveitada, boa parte do lucro é retirado. E é por isso que a nossa dívida externa aumenta, ela já vai para trilhões, da casa dos trilhões, a dívida externa. O PIB ele vai diminuir por conta da pandemia e no ano que vem o desemprego vai aumentar. Aí pensa bem comigo. Se o desemprego aumenta, tu vai ter pessoa passando fome, não vai? Essa pessoa que passa fome, talvez ela não arrume emprego. E aí que a violência vai aumentar por tabela. Por quê? Porque se ela vê, né, que a família dela está passando necessidade e que ela não consegue o sustento, muito provavelmente ela vai tentar ganhar dinheiro fácil. E só quem ganha dinheiro fácil no Brasil é político e bandido. Ela muito provavelmente não vai ser política, vai ser bandido. Então percebam o seguinte, né? Tudo está associado. Tá? O problema do Brasil com corrupção não vai passar no governo Bolsonaro, muito provavelmente não vai passar no governo que vai vir o seguinte, porque o problema do governo do Brasil é estrutural. É por isso que a gente vê muito, né, gente falando assim: ah, joga uma bomba lá no Planalto e mata todo mundo e aí acabou a corrupção no Brasil. Não. Sabe por quê? Porque as pessoas que compõem o Brasil são tão corruptas quanto os políticos. Tá? Então a gente finaliza a aula de hoje tendo isso em mente, tá? Talvez se nós tivéssemos aí sorte no destino, nós não tivéssemos aí tido esse tipo de colonização, tá bom? Então, espero que vocês tenham aí entendido o conteúdo. Fiquem em casa, se cuidem, né? Lembra lá, eu vou corrigir isso daí do organizado e desorganizado, né? Não me levem a mal. Quando vocês forem fazer aí o exercício, quando eu lançar o slide, já vai estar trocado.
fiquem em casa, por favor se cuidem. Eu espero que todos os familiares próximos de vocês estejam bem, que essa situação passe logo, que a gente possa se ver logo. Fica aí o meu muito obrigado, um beijo e tchau, tchau.